Paz do Senhor, povo de Deus, nesta manhã gloriosa, nesse dia de domingo, glória a Deus, já de um novo mês na presença do Senhor Jesus, e mais uma vez que Deus nos dê saúde para vencer as batalhas, vencer as lutas, vencer as guerras, vencer as tristezas da vida, porque é chegado o momento que a igreja, os últimos minutos da igreja do Senhor Jesus, na face desta terra, e o lamento das nações tem chegado até o Senhor, o sofrimento das almas, as lamentações das famílias, o clamor da justiça terrena não vence mais. Glória a Deus, tantas inflações, tantas dissimulações, tantas heresias, tantas contendas, tantas brigas, escândalos, guerra, batalhas incessantes, que o povo de Deus praticamente não tem correspondido mais, conseguido interceder em suas orações, porque as igrejas estão se tornando cheias de pessoas, mas não mais cheia de tantas orações como eram há 20 anos atrás. Glória a Deus. Antes o povo corria para se encher do Espírito Santo. Antes o povo corria para se encher da palavra do Senhor Jesus, receber bênçãos espirituais. Hoje as igrejas enchem para que Jesus possa resolver questões familiares, para que Jesus possa abrir uma porta de um bom trabalho, de um bom ganho, mas não mais para que muitos sejam salvos e possam receber realmente a salvação que muitos esperam, que muitos almejam, Igreja do Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo tem contemplado. E Jesus Cristo, glória a Deus, Ele veio como Salvador, Ele veio como libertador das nações. Glória a Deus. E a mesma palavra que Ele disse para Adão e para Eva, Ele fala para nós hoje, que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. E o nosso sustento virá do nosso trabalho, da nossa luta. A nossa vida, o nosso ganho cotidiano virá da nossa labuta, do nosso esforço, do nosso suor, e não, glória a Deus, de outras maneiras. Mas sim, como disse Paulo, aquele que furtava, agora não furte, mas sim trabalhe e coma honestamente o seu pão. Então, povo de Deus, povo amado, a igreja do Senhor está reduzida espiritualmente, queira ou não queira, líderes ou pastores, diáconos, evangelistas, homens de Deus, que ainda são de Deus e têm se sustentado na rocha firme que é Cristo, sabem disso. Glória a Deus. Eu falava com os irmãos ontem ainda que volte a autoridade para os pastores, autoridades que os irmãos tinham, autoridades que eles tinham para fazer a obra de Deus, e que a obra do Senhor Jesus, ela não pereça, mas que ela realmente possa crescer na vida e no coração de muitos, porque muitas almas têm sido ganhas, mas de uma forma diferente, com fantasias,
com ilusões, glória a Deus, e não mais com aquela certeza, aquela convicção que a pessoa, além de ir para a igreja, ela vai enriquecer, todas as coisas, as lutas irão parar, provações cessarão, jamais, glória a Deus. Antigamente o povo de Deus era visto como perturbador, como homens que criavam tumulto na cidade quando chegavam. Hoje, muitos são conhecidos por escândalos, por transgressões, por infrações à palavra do Senhor Jesus. E isso que está reduzindo a igreja. E o adversário das almas, ele tem trabalhado hoje usando a boca de pregadores para pregar escândalo. Que Jesus tenha misericórdia do seu povo, que a cada dia está reduzido espiritualmente. O povo de Deus tem entrado pelo outro caminho, como disse o pregador, a carta de Gálatas, a igreja da Galáxia, que eles começaram no espírito fervorosos e acabaram realmente na carne. E o pregador teve que escrever no capítulo 5 de Gálatas o combate, e muitos falam assim, glória a Deus. Muitos dizem e afirmam, dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas claramente está escrito lá em Gálatas, em todos os seus capítulos, realmente, verdadeiramente no 5 e 6, glória a Deus, e em todos os capítulos da Bíblia, que a carne se opõe contra o Espírito, e o Espírito se opõe contra a carne, e ambos vivem uma guerra. E é verdade, povo de Deus, povo amado, como que está selecionada a igreja hoje? Glória a Deus. É para semear a semente do Evangelho, é para pregar o Evangelho, mas muitos têm convertido a palavra em dinheiro. Semeia no reino de Deus, e você vai ver, Deus vai abençoar teu celeiro, as tuas partelheiras vão se encher, a tua geladeira vai ficar farta, você vai ter de tudo e mais um pouco. Glória a Deus. Povo de Deus, que Jesus tenha misericórdia de muitos que estão padecendo aflições, sofrendo enganadamente por mensagens que Jesus pregou a retidão, pregou o caminho reto. E homens na terra têm procurado caminhos tortuosos para colocar o povo. E hoje você pergunta, mas irmãos, a igreja estava cheia há 15 anos atrás, há 20 anos. E eu me lembro disso. Era superlotado as igrejas por causa da salvação, por causa da libertação, por causa de muitos que queriam somente uma coisa, que o esposo fosse liberto, a esposa, filhos congregassem, filhas congregassem. Essa era a realidade antigamente. Hoje não. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Hoje, muitos têm sido reprovados. Glória a Jesus. No ministério de oração, o Senhor interpretava línguas estranhas, que todos conhecem, quem tem o dom de interpretar línguas, passa para a igreja, e o Senhor falava comigo, quando irmãs e irmãos falavam em ministério, que pastores de altares têm humilhado muito ao povo de Deus. Eles têm feito coisas que Deus não tem se agradado, porque o irmão vem não ter uma roupa boa para ir na igreja, ele reprova, chama o irmão de andarilho, de mendigo, que as irmãs não têm boas condições para arrumar o seu cabelo, não tem uma boa condição de ir até com uma saia melhor na igreja, são humilhados. E
Viu, irmão? Vocês não trazem o dízimo, vocês estão em maldição, vocês não ofertam na casa de Deus, por isso vocês estão doentes, por isso vocês estão destruídos. E a palavra do Senhor diz que não é assim. Isaías falou que pelas pisaduras do Senhor, não pelas pisaduras do dízimo e nem pelas pisaduras da oferta. A Bíblia diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados. O castigo que estava sobre Jesus trouxe a paz para muitos. Aqueles que não dormiam, não tinham descanso nem de dia nem de noite, hoje muitos têm dormido, têm repousado. Não é todas as noites que a pessoa, glória a Deus, às vezes a preocupação do dia tira o sono, como diz Provérbios, mas a paz está sobre aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Então, povo de Deus, não vos engane. Então, muitos pensam assim, olha, se você não trouxer o dízimo, as ofertas, você vai viver em desgraça. Então, eles anulam a profecia de Isaías, que pelas pisaduras do Senhor, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos sarados. Jesus nos deu uma chance, glória a Deus, de nós estar com Ele na sua presença, agora curados. Glória a Deus, mas pode falar, mas irmão, às vezes eu tenho doença, tenho as enfermidades. Glória a Deus, é normal. Mas por que Jesus morreu? Por que Jesus veio fazer na terra? Glória a Deus. Não só pregar a palavra, mas Ele veio curar os doentes, os enfermos. Então, cada dia é um dia de um milagre para cada pessoa. Se você não recebeu a tua bênção ainda, você vai receber. Se você não recebeu o teu milagre, você vai receber. Então tudo é uma questão de tempo no Senhor Jesus Cristo. Uma questão de crença no Senhor Jesus. Aleluia. Então, povo de Deus, povo eleito, povo consagrado em Cristo Jesus, que é Jesus que cura, salva, liberta. Ele é Deus. E Ele é Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Então acredite e creia somente no Senhor Jesus. E verás a glória do Senhor. Então, povo amado de Deus, então você que tem sido perseguido na igreja, às vezes porque você não tem um bom sapato, às vezes o pregador fala, olha, esses irmãos que vêm com o sapato, não passam uma graxa no sapato. Esses irmãos que não passam, não limpam o sapato para vir na igreja, vêm com a calça, glória a Deus. E às vezes os pastores reclamam, esses irmãos que vêm com essa calça, não faz a barra da calça, não faz isso, não faz aquilo, o paletó está esfarrapado. Mas os irmãos já viram como é que está a condição financeira desse irmão, dessa irmã, que os filhos têm o alimento no lar. Porque hoje muitos pensam, eu dei uma cesta básica lá pro irmão lá, mas às vezes o irmão não tem o gás para cozinhar. A luz do irmão atrasou, a água foi cortada. Será que só uma cesta básica resolve? Povo de Deus. Então a palavra do Senhor diz que é para examinar as escrituras, que é para examinar a palavra do Senhor. Isaías falou que muitos homens na terra têm 10, 20 terrenos, têm várias propriedades, várias coisas. Está na palavra de Deus. E aí eu pergunto para a igreja amada, será que só isso resolve? Só que só essa questão resolve a vida do povo de Deus? Glória a Jesus. Então, amado povo eleito do Senhor Jesus Cristo, há várias coisas que precisam ser julgadas dentro da palavra de Deus. E a Bíblia diz que o julgamento
começa dentro da casa do Senhor. Então muitas irmãs, muitos irmãos recuaram. Famílias inteiras deixaram do Evangelho por causa do quê? Por causa do quê, povo de Deus? Porque a pessoa tem que pregar aquilo que o Espírito Santo ordena, não aquilo que as pessoas querem pregar. Porque muitas pessoas não tinham nada. Não tinham condição nenhuma de vida. Nada. Não tinha nenhuma condição. E hoje muitos que são líderes, pastores, têm mercearia, loja, têm, glória a Deus, vários meios de sobrevivência, enquanto muitos que eram, né, que eram como eles, não têm essas condições. Então é fácil humilhar o irmão que não tem nada, o irmão que não tem um sapato bom, o irmão que não tem uma calça boa para estar na igreja, que não tem uma condição melhor, né? Que não tem condição de comprar um vidro de perfume. Então isso se chama perseguição maligna dentro das igrejas. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido. Irmãos que trabalham para jantar, mas o almoço já não tem. Irmãos que trabalham para almoçar, mas a janta já não tem. Os filhinhos cedem as coisas, não tem. Então, povo de Deus, isso é em geral. E os irmãos falam assim, mas por que o servo do Senhor sempre bate nessa tecla da pobreza? O Senhor Jesus falou, aos pobres vocês têm todo dia. Mas Jesus era especial naquele dia. Então Jesus precisava de cuidados porque ele estava presente naquele dia com os discípulos. Jesus queria que ele se preocupasse com ele naquele momento e não com os pobres. Então Judas, tomando a palavra, disse lá para Jesus, né, se podia ter pegado esse perfume aí, vendido e dado para os pobres. Mas naquele momento quem precisava daquele perfume, quem precisava daquela unção, precisava daquela bênção, era Jesus. Então aquele óleo era especialmente para Jesus, porque está escrito em Salmos 23, preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Então, salmista Davi, quando era crente, no coração segundo a vontade de Deus, ele escreveu esse salmo. Preparas uma mesa perante mim. Então, onde que Jesus estava? Na frente da mesa da ceia. Estava ali, naquele mesmo lugar. Aí vem aquela mulher rapidamente com aquele óleo e derrama sobre o corpo de Jesus, sobre a vida de Jesus, e exala aquele bom cheiro. Então aquele óleo era para que Jesus fosse ungido na presença de seus inimigos. Porque quando foram prender Jesus Cristo lá no horto da oração, Jesus estava, glória a Deus, com o cheiro daquele óleo glorioso, aquele óleo consagrado, povo de Deus. Então é necessário orar a Deus, pedir a direção do Senhor Jesus nas pregações do Evangelho. É necessário pedir a Deus sabedoria para que o povo de Deus ele não pereça. Glória. Glória a Deus. Então aquele óleo, povo de Deus, Jesus precisava dele. Porque quando Jesus nasceu, ele recebeu a mirra, recebeu ouro, incenso. Então tudo simbolicamente tinha que se cumprir. Sempre o ouro, sempre o incenso e sempre a mirra. Glória a Deus. Muitos já foram ungidos com óleo de mirra. Glória a Deus. E povo de Deus, mas falando da perseguição que tem acontecido nas igrejas. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia do seu povo que está sendo aniquilado a cada dia. Povo de Deus. O povo do Senhor está sendo corrompido. E o próprio Senhor disse, não sou eu que falo essas palavras, mas o próprio Jesus. Ele falou que pela boca do apóstolo Paulo que chegaria o dia
em que os homens adotariam doutrinas de demônios. Então essas perseguições que têm acontecido na igreja não vêm da parte do Senhor Jesus Cristo. Não vem, porque o Senhor veio para um povo pobre. Ele veio, ele disse: ai de vós ricos, porque já tenho o vosso consolo. Então veja, o Senhor veio para um povo pobre. Os irmãos falam: não, é pobre de espírito. Misericórdia, irmão. Se a palavra do Senhor está dizendo, igreja amada, igreja do Senhor Jesus, que os ricos já estão consolados. Capítulo 2 de Tiago fala que são eles que arrastam o povo faminto aos tribunais, condenam. Por que hoje as cadeias estão cheias? Por que hoje não existe mais lugar para se colocar tantas pessoas? Por causa do que será? Glória a Deus. Cerca elétrica, é câmera, é tanta coisa. Glória a Deus. E se todo o povo fosse humanitário, todo o povo fosse, glória a Deus, cristão verdadeiramente, não precisariam dessas coisas. Porque chegaria uma criança de 8 a 10 anos, que já tenha conhecimento do sofrimento, e pediria um pão, ele pediria um prato de comida, ele pediria vestes, calçado, material para a escola, e seriam-lhe concedidos. Mas jamais, porque por descuido da palavra do Senhor, diz em Provérbios, um versículo que você pode ver lá, não vou dizer o capítulo, nem ali glória a Deus, o versículo, mas ali está escrito claramente que se você ajudar uma vez, você terá que ajudar de novo. Então veja, glória a Deus. Então é necessário, a palavra de Deus está ordenando, se você ajudar uma vez, você terá que ajudar de novo. Você terá que abençoar a pessoa novamente. Então essa é a vontade de Deus, igreja. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Que você continue ajudando, glória a Deus. Não envolvendo placas de igreja, mas envolvendo o teu nome. Envolvendo, como diz a palavra do Senhor, né? Que Deus prova o bom nome. Então é necessário, glória a Deus. Então é necessário, povo de Deus, que a pessoa, ela se dedique à obra do Senhor. Glória a Deus. Então vivemos, povo de Deus, um momento de tristeza, de luta. Mas Jesus, Ele sempre está presente nas horas mais difíceis da vida, nas horas de tristeza. O Senhor Jesus sempre está confortando, consolando a vida de muitos. Então não envolvendo a placa de igreja, porque se envolve muito a placa de igreja, glória a Deus, muitos falando mal do próprio Deus, porque o nome de Deus é envolvido nas placas, o nome do Espírito Santo é envolvido nas placas de igreja, a santidade do Senhor é escrita na placa da igreja, mas que cada um, como diz a palavra do Senhor, faça aquilo que está ao seu alcance, de boa vontade e de bom coração. Então as perseguições na igreja estão aí. Irmãos tristes, porque o irmão tem uma bicicleta velha, ele é miserável, porque o irmão está com o carro com a lataria descascando, falta uma pintura, o irmão não tem fé de pedir condições melhores para Deus, não procura o melhor. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, igreja. Glória a Deus. Povo eleito do Senhor Jesus, eu recordo que quando eu, antes de começar na igreja do Senhor Jesus, que é a igreja pentecostal Deus e Amor, eu, glória a Jesus, aleluia, sempre ouvia o saudoso missionário pela rádio. Naquele tempo era
muito intérprete, né, espanhol. E eu gostava de escutar os intérpretes espanhol e Deus operava grandes maravilhas no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Glória a Jesus. Povo de Deus, e eu tive um sonho. Não sabia o que era a visão ainda de Deus. Não sabia o que era uma revelação do Senhor. Não sabia nada disso. Achava que sonho era sonho. E eu estava no meu carrinho de cachorro-quente trabalhando, que eu lidei 10 anos com venda de cachorro-quente. E ali eu sonhava com esse homem, Davi Miranda, missionário Davi Miranda, povo de Deus. E eu contemplava ele com uma enxada na mão, uma enxada triangular, uma enxada triângulo. E ele estava num grande campo carpindo aquele campo. Ele disse assim, que não tinha um homem que pudesse pegar naquela enxada dele, que ainda não tinha aparecido nenhum homem que trabalhasse com aquela enxada dele como ele trabalhava. Então essa revelação, esse sonho, foi do ano de 95 que Deus me deu. Em 95 Deus me deu essa visão, esse sonho. Hoje eu sei que é uma visão de Deus. E hoje, missionário partiu. E não é mais como era antigamente. Há muitas reclamações. Um povo reduzido, um povo que não vai mais para os ministérios de oração, um povo que não se reúne mais para muitas concentrações. E é esse sonho que eu tive da parte do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, igreja amada do Senhor Jesus, que nós aprendamos com homens de Deus que fizeram a sua parte. E a igreja pode perguntar, mas como o irmão pode afirmar essas palavras? Jesus disse, aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Então veja aí a palavra do Senhor dizendo. Então é esse sonho que eu tive depois que eu fui para a igreja Deus é Amor. Depois que eu fui conhecendo o ministério da igreja Deus é Amor. E era super lotada a igreja, cheia, doutrina, culto de libertação, culto da tarde, culto da noite, cultos que eram cheios do poder e da glória de Deus. Eram cultos maravilhosos, cultos gloriosos, aleluia. E a esperança de todos que essas coisas voltem a acontecer na igreja novamente. Que o povo se reúna, mas o missionário Davi Miranda partiu, mas Jesus permanece na igreja. Glória a Deus. E ai daquele por onde vier o escândalo, ai daquele que anda pregando escândalo, falando mal, porque o irmão já pecou, o pastor já errou, mas tem aqueles que continuam nos altares pregando escândalos. Essas pessoas não herdarão o reino do Senhor. Não herdarão o reino de Deus. Não entrarão no seu reino de glória. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, que nós venha ter um entendimento na palavra do Senhor Jesus. Jesus disse, ai daquele que escandalizar. Ai daquele que, glória a Deus, cometeu escândalo. E ai daquele por onde vier o escândalo. Então tem pessoas fazendo um ai, trazendo o escândalo ainda daquele que já errou. Aleluia, Jesus. Então que Deus, povo de Jesus, tenha misericórdia da sua igreja e do seu povo. Que Deus tenha compaixão. Aleluia.
É uma amada igreja do Senhor Jesus, que o povo venha se conscientizar hoje acerca dessas coisas. Então não pregue o escândalo no altar. Se você viu o teu irmão lá só de cirola, ou você viu lá a irmã lá com uma camiseta transparente lá, não traga essas coisas no altar. Pregue a palavra. Apocalipse já fala, ai daquele, né? Ai daquele, o Senhor já fala, bem-aventurado é aquele que não mostra a sua nudez, bem-aventurado, aleluia, aquele que vencer, herdarão todas as coisas. Então o povo de Deus está aí, a palavra do Senhor Jesus. Não precisa estar falando que o Zequinha, que o Joãozinho, que o fulaninho, que a fulaninha estava de qualquer jeito, porque isso está destruindo o povo de Deus. Glória a Deus. Povo de Deus, povo eleito, povo amado de Jesus, que a palavra do Senhor se resuma em vossos corações e que Deus possa alcançar as vossas vidas com graça, com autoridade. E abram o olho, povo de Deus, porque muitos estão se enganando espiritualmente. Muitos estão enganados. E se você for ver bem na verdade, você está pagando para receber o seu milagre. E Jesus não quer isso. Não precisa pagar para receber o milagre. Se você não foi curado, faça isso. Se você não foi curado, faça aquilo outro. Se você ama a sua família, dê a metade do salário, faça o melhor para Deus. Glória a Jesus. O que aquele rico falou para Jesus? O que farei de bom? O que é a palavra bom? É o melhor que você pode fazer pela obra do Senhor Jesus. Preste atenção na palavra. O que farei de bom, de melhor, para a obra do Senhor. E o que Jesus disse? Bom, o melhor é só Deus. Então não se engane, povo de Deus. Cuidado com essas palavras. Cuidado, porque eu conheci pessoas que davam todo o seu salário na igreja, todo, em busca da salvação da sua família, em busca da salvação de seus filhos e filhas. E eu mesmo vi isso acontecer na igreja, em igrejas 20 anos. Glória a Deus. E antes de eu ir para a igreja Deus é Amor, eu ia para as igrejas pequenas também. Aquelas igrejas pequenininhas, que tem vários nomes. Jesus salva, Jesus batiza, Jesus liberta, Jesus é bom, Jesus é vida, Jesus venceu. Várias denominações antes de eu ir para a igreja Deus é Amor. Isso em 95. Percorri essas igrejas pequenas e via salvas inteiras, cheias de dinheiro, em busca de libertações e salvações. Hoje essas pessoas estão todas desviadas do Evangelho. Então não há, glória a Deus, não existe, glória a Deus. O melhor é Cristo, o melhor é Jesus na vida do povo de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, que ninguém vos engane com essas coisas, que ninguém destrua a vossa fé. A palavra do Senhor diz que é para nós se humilhar. Quer cura? Quer receber a cura? Tem um ministério de adoração na igreja, todo dia, 1 hora de oração, todo dia. Procure uma igreja Deus e Amor. E lá vai ter lá um círculo de oração, orando 1 hora de oração. Aí está o segredo.
A oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido algum pecado, lhes serão perdoados. Então veja, não é o dinheiro. 1 hora de oração, 2 horas de oração, ore, peça para Deus e serás curado. Aqueles homens que foram até Jesus Cristo, aquelas mulheres que foram até o Senhor, eles estavam em oração. Não foi só a fé deles, não. A palavra do Senhor está dizendo, a oração da fé salvará o doente. Então veja, essa é a oração da fé. É o teu pedido de fé que vai salvar você. Aí você pergunta, mas lá na igreja, lá, daquele pastor lá, da Mundial, há muitos milagres, porque aquelas pessoas estão orando. Elas já vão orando para a igreja, aí chega lá na igreja do pastor, né, lá da Mundial, elas já são curadas. Por quê? Mas como é que pode? Aquela igreja não prega doutrina, aquela igreja não tem os usos de costume. Como é que Deus opera? Porque aquele povo já vai orando pela alma. Se eles dão dinheiro lá, não sei. Se eles dão oferta lá, não sei. Só sei que tá aí o que tem falado lá daquele homem lá, né? Na mídia aí tem criticado muitos, né? Mas povo de Deus, então tá aí o segredo. Tá aí o segredo, aleluia. Quer ser curado? Não é 1 milhão que vai te curar, não é 2 milhões, mas é a tua oração com muita fé. Vá para um círculo de oração, vá para o ministério de oração lá orar, porque você pode trazer 50, 100, 200, 300 para a igreja e você vai continuar doente, vai continuar enfermo, glória a Deus, vai continuar com problemas, glória a Deus, e isso não vai te resolver muita coisa, isso não vai te trazer muita felicidade para a tua vida, povo amado de Jesus. Que você aceite a exortação da palavra de Deus. Glória a Jesus Cristo. Eu vejo na hora que tem que passar para recolher as ofertas, e eu vejo aquele povo triste. Eu vejo aquele povo entristecido, porque muitos estão comprando o milagre. Estão comprando. Não. Dobre teu joelho e ore a Deus. Ore ao Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que dá presentes acaba ficando pobre. Muitos querem ser ricos e acabam passando fome. A Bíblia diz lá em Provérbios essas coisas. Conselho do Espírito Santo, conselho de Jesus para a igreja amada do Senhor. Cuidado com essas coisas. Porque hoje muitos estão desfrutando daquilo que você não tem mais para dar. Hoje muitos estão aí desfrutando daquilo que você não tem mais para oferecer. E você às vezes pode estar, como dizem, né, pregadores, você que está na miséria. Mas você já foi uma pessoa abençoada, você tinha muito dinheiro, você tinha bom trabalho, bom emprego. Mas Deus não repreende o devorador. Cuidado, povo de Deus, veja se você estava dando para Deus o teu dinheiro, você estava dando para o homem. Certo dia, quando eu dormia num barraco, sozinho, isso em 97, eu dormia naquele barraco lá, sozinho, e ali, povo de Deus, glória a Jesus, eu ali, eu falava, Jesus, como pode? Esse povo tem ajudado a tua igreja, e eles têm padecido fome, doenças. E o Senhor me disse, meu servo, tudo aquilo que o homem pede, o meu povo tem dado. O homem pede, preste atenção no que o Senhor falou. Tudo aquilo que o homem tem pedido, meu povo tem dado. Mas aquilo que eu peço para eles, eles não fazem para mim. Veja a palavra de Deus. Aquilo que os homens pedem para o povo fazer, o povo faz. O povo já ofertou, o povo já deu o seu dízimo, a sua oferta. Agora tem uma cantina lá, ó. Ajude lá, ajuda a igreja.
ajude-la. E sendo que podia ser aquela cantina até ser de graça para os irmãos que já ofertaram, já deram o seu dízimo, podia ser de graça o cafezinho, o pão, o bolinho, sei lá. Isso poderia acontecer, mas não acontece. Por quê? Povo de Deus. Aí o Senhor vai se entristecendo, aí você fala, mas o povo que orava não ora mais, o povo que jejuava não jejuma mais, o povo que se reunia não se reúne mais. Por que será? Porque aqueles que tinham condição de ajudar a igreja, tinham condições grandes, davam grandes votos, eles estavam dando porque o homem pediu, e não porque Deus estava pedindo. Então veja, povo, então, mas você pode falar assim, mas irmãos, aquilo que nós quer que o povo faça é para nós fazer primeiro. Então veja, é para nós fazer primeiro do que eles, a vontade de Deus, aprender a ser um cristão, aprender a ser um cidadão do céu, como muitos falam para ele. Então, amada igreja de Jesus, que Deus tenha misericórdia da nossa alma, da nossa vida, porque nós precisamos, glória a Deus, dessa bênção, desse milagre em nossa vida. Glória a Deus. Então, amado povo do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos desse milagre em nossa vida. Precisamos desse reconhecimento pelo sacrifício soberano de Jesus Cristo. E não por causa de nós precisamos de tudo do Senhor, mas às vezes nós esquecemos do Senhor também. Então o que agrada ao Senhor Jesus? O que agrada ao Senhor Jesus? Como disse aquele rico, o que farei de bom? Nem o dinheiro daquele rico Jesus quis. Falou, dê para os pobres, eu não quero esse dinheiro aí. Já que você é o melhor, já que é você que dá oferta boa na minha igreja, é só você que dá o dízimo bom na igreja, então eu não quero. Para mim não me faz falta esse dinheiro, ele pode dar para os pobres. Aquele orgulho, aquela grandeza, cuidado com isso, povo de Deus. Porque muitos vão ser destruídos por causa disso. O que farei de bom? O que farei eu de bom, né? O que farás de bom? Senhor, então dê para os pobres, eu não quero. O Senhor está farto dessas coisas, povo de Deus. Líderes humilhando o seu irmão, porque ele vai com um sapato que não tem graxa, que a calça está esfarrapada, o paletó está esfarrapado, que o irmão não tem dinheiro para cortar o cabelo, e essas coisas. Deus está triste, povo de Deus, viu? Isso é justo? Glória a Deus, povo amado do Senhor Jesus. Então veja aí, glória a Deus, a tristeza e angústia de muitos, glória a Deus. Então a palavra do Senhor Jesus, ela é eficaz, ela é boa, ela trabalha na vida do ser humano, ela trabalha na vida daquele que realmente aceitou Jesus. Aí muitos reclamam, né? Olha lá, o pastor comprou uma frota de carro, mas quem que deu dinheiro pro pastor? O pastor comprou um Hélio Porto para ele agora, mas quem que deu dinheiro? Aí muitos falam, olha o terno do pastor, o sapato do pastor, quem que deu dinheiro? Olha os filhos lá da família do pastor, como é que estão arrumados. Aí você olha para os teus filhos, tudo mal arrumado. E muitos sendo criticados dentro da igreja. Muitos sendo humilhados. Então cuidado com essas coisas. Cuidado. No dia do juízo final, epístola de Judas, vão estar lá líderes e ministros da palavra do Senhor, que eram nuvens carregadas de trevas, não de luz, que humilhavam o povo de Deus. Vão estar lá doutores, ministradores de todos os tipos de estudo bíblico que teve nessa terra, mas não teve compaixão do seu irmão, do seu próximo, não teve nenhum pingo de piedade, mas
abertamente destruir a fé do povo de Deus. Então cuidado com essas coisas. Cuidado, povo de Deus. Aquele rico disse essas palavras: o que farei de bom? Então veja. Então tem aquele que vai lá, o melhor terno, o melhor sapato, melhor carro, tem a melhor casa, dá o melhor dízimo, dá as melhores ofertas na igreja. Aí entra essa questão de Jesus, como lhe disse para aquele rico: vai e vende o que tem e dá para os pobres, para que o orgulho caia por terra, para que essa lamúria, essa lamentação maligna, esses elogios malignos caiam por terra, para que muitos possam receber a sua salvação. Aquele rico sofreu dano, porque ele era o melhor. E na igreja é a mesma coisa. Dê o teu melhor. E Jesus não quer essas coisas. Ele não quer. Ele quer que nós se arrependa. Por isso que há muitas igrejas na terra. Por isso que há muitas congregações, muitas igrejas. Glória a Deus. Vivendo da profecia de Malaquias. Vivendo. E não trabalhando como Paulo no capítulo 9 da primeira carta de Coríntios, que ele fala que ele trabalhava para se sustentar e não queria ser pesado aos irmãos. Então Paulo, se você estivesse num culto com o apóstolo Paulo, ele não ia se importar se você está de chinelo de dedo, se teu cabelo está esfarrapado, se teu paletó estava corrompido. Ele não ia se preocupar com essas coisas, porque ele falava que ele dobrava o joelho por causa da obra de Deus. Ele não erguia sua voz para humilhar ninguém, por causa de grandes ofertas, por causa de grandes dízimos, não. Então, povo de Deus, você que falaram mal da tua vida, mal da tua família, que você é miserável, saiba que você é uma pedra preciosa para Jesus. Saiba que você é um tesouro para Deus. Que Deus está de olho em você. Deus está de olho no teu trabalho, naquilo que você tem feito para Jesus. Você quer a tua cura, você quer teu milagre, vai para a oração. Você quer a tua bênção, então não esqueça. Seus milagres do Senhor não se compram, mas você vai para a oração com muita fé. Que você é curado, você é perdoado, você é transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, povo amado, que Jesus console vossos corações com essas palavras. Se você tem passado por isso, saiba, glorifique a Deus, porque teu nome está escrito no livro da vida. E porém aquele que é o bom, né, que farei de bom, se você ver a parábola, você vai ver. Aquele que era humilhado, cheio de ferida, não tinha o que comer, desejava as migalhas do rico, desejava aquilo que sobrava. Glória a Deus. Não era lhe concedido. Porém, quando ele morreu, foi para o seio de Abraão e o rico. Quando morreu, o bom, né? O bom, que eu farei de bom, estava lá no bom. Aí. Estava lá, se esquentando na fogueira infernal. Então, povo de Deus, que Deus tenha misericórdia. Os irmãos podem pensar, mas irmão fala isso com revolta. Não. A palavra do Senhor deve ser pregada com autoridade e com ousadia, para que a Bíblia diz que haja temor no meio da igreja. Então glorifique a Deus nesse dia. Glória a Deus. Nesse dia de domingo,
dia de segunda, de sexta, de quarta, de sábado, de feriado, de todos os anos, glorifique ao Senhor, porque Jesus é com o seu povo. E muitos falam assim, não, Deus venha para os pobres de espírito. Não. O Senhor venha salvar aquilo que se havia perdido, ou que está perdido. E muitos, glória a Deus, pela palavra do Senhor Jesus, diz que o rico também pode se converter, o orgulhoso que está dentro da igreja pode se converter, né? A orgulhosa que está dentro da igreja também pode se converter, porque disse Paulo, tem acepção que uns pregam por contentamento, outros pregam por amor, outros por inveja, outros brigam para pregar a palavra do Senhor, outros fazem dissensões, outros promovem tumultos, contenda. Mas no dia do juízo final, como diz a palavra, o Senhor vai colher o trigo no celeiro e o joio irá para o fogo. Então, povo de Deus, para que, glória a Jesus, vocês possam entender, quando a revelação do Senhor vem até mim acerca do missionário Davi Miranda e do pastor Daniel Miranda, Deus me mostrava missionário salvo, somente o missionário. E ali, povo de Deus, o missionário já estava salvo, com as vestes brancas, com vários líderes. E Daniel Miranda, numa montanha pequena, ali, falava para o povo assim, não desistam, povo de Deus, não desista, continue, povo de Deus. E aquele povo subia aquela montanha muito alta, uma subida muito forte, e muitos caíam de costa no chão e voltavam para trás. E muitos se arrastando, se segurando, subiam aquela montanha. E os que conseguiam, recebiam veste branca e coroa, e passava para o lado do saudoso missionário Davi Miranda, daqueles saudosos líderes que tiveram antes que estão fazendo a obra de Deus. Então é muito lindo o que Deus me mostrou, muito glorioso o que o Senhor me mostrou. Eu reparto com vocês porque aquele que é espiritual vai glorificar, né? Portanto, aquele que está na carne é carne, diz a palavra do Senhor, que aqueles que estão na carne não podem agradar o Senhor. Então, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, que Deus prepare uma nova oportunidade para que nós continue falando do nome, do sangue e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os ilumine e que Jesus os dê a paz em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.